fonte de energia limpa, abundante e sustentável. Essa é a fusão nuclear. Uma fonte de energia que tem o potencial de revolucionar a produção de energia elétrica no mundo. Diferente dos combustíveis fósseis, a fusão nuclear não emite dióxido de carbono. Além disso, ao contrário da fissão nuclear, não gera lixo altamente radioativo e não precisa ficar armazenado por milhares de anos. Os resíduos da fusão são menos perigosos e de vida curta, tornando a gestão de rejeitos muito mais simples. A fusão nuclear não é afetada por mudanças climáticas, como usinas hidrelétricas que dependem do volume de água dos rios e reservatórios, energia solar que depende da disponibilidade da luz do sol e a energia eólica que depende da constância e velocidade dos ventos. A fusão nuclear pode fornecer uma energia de forma estável e contínua. Pode ser implementada em qualquer lugar do planeta, diferente da energia geotérmica, que depende de regiões com atividade vulcânica para funcionar. Além disso, a fusão nuclear é milhões de vezes mais eficiente do que a queima de combustíveis fósseis e dezenas de vezes mais eficiente do que a fissão nuclear. Ou seja, com uma pequena quantidade de combustível, eu consigo gerar uma enorme quantidade de energia. Para você ter uma noção, um único grama de deutério e trítio pode liberar a mesma quantidade de energia do que 8 toneladas de petróleo. Falando nisso, a fusão nuclear usa o deutério e o trítio. O deutério pode ser extraído da água do mar. Para você ter uma noção, há 33 gramas de deutério por cada metro cúbico de água do mar. E o trítio, apesar de não o encontrarmos com muita facilidade na natureza, ele pode ser criado a partir do lítio, que é considerado um elemento relativamente abundante na natureza. Seu desenvolvimento começou na década de 1950, ou seja, já fazem mais de 70 anos que foi iniciado seu desenvolvimento. Então vem a pergunta: o que é a fusão nuclear? Por que ainda não a dominamos? E será que em algum momento no futuro ela será considerada uma revolução ou somente a lembrança de um fracasso? Então, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Na fusão nuclear ocorre a união entre dois átomos, diferente da fissão nuclear, que seria a divisão de um átomo. No caso, ocorre o processo de união entre dois núcleos atômicos leves. Os elementos leves mais comuns na fusão são os isótopos de hidrogênio, como o deutério e o trítio, que são átomos de hidrogênio instáveis. E esses elementos são considerados instáveis pois possuem núcleos instáveis, onde a composição entre nêutrons e prótons acaba sendo desequilibrada. E isso faz com que o elemento seja suscetível à fusão quando eles entram em colisão. No momento da colisão entre o deutério e o trítio, eles se fundem, formando assim o hélio, o nêutron, e liberando uma enorme quantidade de energia nesse processo. Nessa união, acaba sendo formado um núcleo mais pesado, porém, a massa do novo núcleo formado, o hélio, é ligeiramente menor do que a soma das massas dos núcleos originais, o deutério e o trítio. Mas o que ocorre com essa diferença de massa? Essa diferença de massa se transforma em energia, ou seja, ocorre a conversão de massa em energia, conforme a famosa lei de Einstein. E é igual a EMC ao quadrado. Porém, o que faço para que ocorra essa fusão? Para que o deutério e o trítio sejam fundidos? Para que a fusão ocorra, os núcleos precisam superar a repulsão natural entre eles, pois os núcleos são formados por prótons e nêutrons, ou seja, a carga resultante é positiva, e carga positiva com carga positiva se repelem. E para que essa repulsão seja superada, é necessário que o ambiente esteja em temperaturas extremamente altas, acima de 100 milhões de graus Celsius, e pressões altíssimas também. Quando mantemos o ambiente nessas condições, fazemos com que os átomos perdam seus elétrons, ocorrendo assim a formação do plasma, fazendo os elétrons ficarem livres de seus núcleos, e os núcleos assim consigam percorrer com facilidade o plasma. Então, no plasma, os núcleos acabam colidindo e se fundindo, liberando energia no processo. O Sol é naturalmente algo não controlado disso. E quando controlamos isso, é o que chamamos de reatores de fusão nuclear, que é algo que está em desenvolvimento na Terra.
Apesar de todos os avanços tecnológicos realizados nos últimos 70 anos, esse tipo de geração de energia ainda possui um grande desafio, que seria o ponto de equilíbrio, onde a energia gerada ela deve ser maior do que a energia gasta no processo. Atualmente existem mais de 130 reatores experimentais de fusão nuclear no mundo, e eles são divididos entre dois tipos: confinamento magnético e confinamento inercial. O confinamento magnético é o mais comum. Seria o que nós chamamos de reator tokamak. Os reatores tokamak têm como característica possuírem uma câmara de vácuo em formato de rosquinha. Nela, o gás hidrogênio é aquecido em cerca de 100 milhões de graus Celsius, formando plasma. Um campo magnético é utilizado para confinar o plasma, para que ele não derreta o reator e conduzi-lo para que a fusão ocorra. Alguns exemplos de reatores tokamak são: primeiro, o JT-60SA, considerado o maior reator de fusão nuclear do mundo. Fica localizado no Naka, no Japão. Ele foi declarado ativo em 1º de dezembro de 2023 e atualmente ele está em processo de modernização para futuros experimentos em 2026. Para a formação do campo magnético nesse reator, são utilizadas 28 bobinas supercondutoras. E não para por aí, ele permite manter o plasma em cerca de 200 milhões de graus Celsius por até 100 segundos. E um outro exemplo, muito conhecido até, é o projeto ITER. É um projeto gigantesco de um reator tokamak. Atualmente, ele é considerado o maior projeto internacional de fusão nuclear, com cerca de 27 países membros. Ele está em construção desde 2010 na França e promete ser maior e produzir mais energia do que o JT-60SA. Espera-se que ele comece a operar em 2034, gerando 500 megawatts. Só para você ter uma ideia, essa quantidade de energia é suficiente para abastecer 200 mil casas ao mesmo tempo. Já o tipo de reator por confinamento inercial utiliza lasers ou feixes de partículas para comprimir uma pequena cápsula de combustível, criando as condições necessárias para a fusão nuclear. No caso, colocam em uma pequena esfera, geralmente com alguns milímetros de diâmetro, uma mistura de deutério e trítio. Essa esfera é revestida com uma camada fina de material plástico ou ouro, formando uma cápsula, para ajudar ainda mais na compressão e no aquecimento. Essa cápsula é colocada no centro de uma câmara de vácuo. Então, lasers de alta potência são usados para direcionar feixes de luz intensa sobre a cápsula. Em alguns projetos, ao invés de lasers, são usados feixes de íons ou elétrons. Então, a energia dos lasers é absorvida pela camada externa da cápsula, causando uma explosão superficial. A explosão superficial cria uma onda de choque que comprime o combustível que consta no interior da cápsula. Essa compressão aumenta a densidade do combustível em até 1000 vezes sua densidade normal e eleva a temperatura a mais de 100 milhões de graus Celsius. Então, devido a essas condições extremas, os núcleos de deutério e trítio se fundem, formando o hélio, e com isso liberando uma quantidade enorme de energia, muito maior do que a energia usada para comprimir a cápsula. Porém, atualmente, a energia necessária para comprimir e aquecer a cápsula acaba sendo maior do que a energia gerada pela fusão. E para isso ocorrer, os lasers e sistemas de feixes de partículas precisam ser extremamente poderosos e precisos, o que exige avanços tecnológicos significativos. Atualmente existem alguns projetos de confinamento inercial. Um deles seria o National Ignition Facility, NIF, que fica nos Estados Unidos. E ele é considerado um dos maiores laboratórios de confinamento inercial do mundo. Ele usa 192 lasers de alta potência para comprimir cápsulas de combustível. Em 2022, o NIF alcançou um marco interessante, produzindo mais energia do que o reator usado para aquecer os núcleos atômicos. Porém, não gerou mais do que o uso total de energia do reator. A fusão nuclear é considerada a grande promessa na produção de energia.
E como você viu, não é para menos. Essa é a tecnologia que poderia revolucionar a forma como produzimos eletricidade, reduzindo drasticamente a nossa dependência dos combustíveis fósseis, que é atualmente a maior fonte de energia elétrica do mundo, e ainda reduzir o impacto ambiental. Porém, apesar de décadas de pesquisa e avanços incríveis, não conseguimos domar essa tecnologia poderosa. Pelo que vocês viram, a fusão nuclear ela é um processo de geração de energia que necessita de condições extremas, com temperaturas com cerca de 100 milhões de graus Celsius e pressões absurdamente altas. Ou seja, se formos comparar com as outras fontes de energia, a fusão ela acaba sendo um desafio científico-tecnológico gigantesco. Mas, pelo que estamos vendo, os avanços recentes são promissores. E apesar dos desafios, nós já demos passos enormes, com reatores como o JT60SA, projetos como o ITER, ou até mesmo laboratórios como o National Ignition Facility. E não para por aí. Após o ITER, o projeto Demo está planejado para mostrar que a fusão pode ser comercialmente viável, com o objetivo de fornecer eletricidade para a rede em até 2050. Enquanto isso, outros países e empresas estão investindo, como o Reino Unido com o projeto STEP. Com um tokamak, ao invés de ser em formato de anel, ele ser esférico e pretende ser concluído em até 2040. Claro, ainda há obstáculos a superar, como o domínio no confinamento do plasma, melhorar a eficiência energética, reduzir custos e reduzir o tempo e complexidade de fabricação do trítio a partir do lítio, que atualmente está muito grande. Mas, quando conseguirmos, a fusão nuclear pode dar início a uma nova era de geração de energia, transformando o mundo como o conhecemos. Então, o que você acha sobre isso? Acha que a fusão nuclear será a grande solução energética do futuro? Deixe nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.